Olá, bom dia. Graças a Deus, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui em nome dele, né? E é com ele que nós queremos continuar o nosso caminho, tá bom? Eu espero que vocês tenham passado uma boa Semana Santa juntos. Foi tão bom aqueles encontros, né, que foram feitos. Eu espero que vocês tenham feito junto com a família, né? E que tenha servido assim para unir, ter mais união na nossa casa. Não é isso? Pronto. Então, hoje nós vamos continuar com a Bíblia, né? Nós fizemos aquela paradinha por conta da Semana Santa e hoje nós vamos continuar com a Bíblia. Enquanto não começa, nós estamos fazendo uma revisão, né? Enquanto não começa a nossa catequese. Acredito que lá para o dia 15, mais ou menos, a gente já esteja de volta, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar. Não é isso? Pronto. Estou com muita saudade de vocês. É muito assim difícil, às vezes, eu fico falando aqui sozinha, sem ver vocês, né? Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, respondessem algumas coisas, falassem comigo, tá bom? Pronto. Então, hoje, a gente vai iniciar, né, vendo aqui com o nosso álbum litúrgico. Então, tá aqui, ó. Eu vou passar para vocês, vou passar a folhinha, né, para vocês verem. Então, dia 26 de abril, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Vocês vão ver aí, ó, qual a leitura? Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Então, esse evangelho, ele fala dos discípulos de Emaús, né? Aqui do lado, ó, vai ter, cadê? Aqui, ó. Eita, pronto, aqui, né? Vai ter para vocês preencher. E aqui, bem aqui assim, ó, celebrando com a família, tá? Aí eu vou passar bem direitinho para vocês verem, certo? Celebrando com a família. E tem uma charadazinha aqui, quem conhece um pouco de charada, né? Aqui para responder, ó. Vendo? Aqui, ó. Certo? Pronto. Esse é o álbum litúrgico, né? Quem tem, olha. Quem não tem, vê pela copiazinha que eu estou mandando. Tá bom? Que é aquela responsabilidade que a gente tem toda semana de fazer em casa, juntar a família junto com os pais e fazer. Isso é muito bom a gente ter esse momento de família, né? Esse momentozinho assim, ter Jesus no nosso meio, não é isso? Bom, então, voltando ao assunto da Bíblia. Nós, anteriormente, nos vídeos anteriores, a gente viu o Antigo Testamento. Então, nós vimos que, como estava dividido, né, a gente viu o Pentateuco, né, que foi, assim, eu me dediquei um pouco mais ao Pentateuco, né, que eram os cinco primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, né? Eu me dediquei um pouco a ele, por quê? Porque, assim, era, naquela época de Jesus, né, era um dos livros que mais se lia, que chamava o Torá, né, que era a Bíblia. Quando ia para a sinagoga, então eles liam muito a Bíblia. E ele sempre começava, eles liam os evangelhos, não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Porque nós temos 4 evangelhos, daqui a pouco eu vou falar no Novo Testamento, mas antigamente se lia os evangelhos na sinagoga, fazia oração e se dava aquele ensinamento do dia, né? Então, eles sempre começavam com oração. Deixa eu ver
Se eu acho aqui, Deuteronômio 6. Pronto. Eles sempre começavam, ó, na Bíblia Pastoral, estou com ela aqui na mão, né? Então, eles sempre começavam, na Assembleia, né? Eles começavam com essa oração. Então, todo mundo sabia essa oração de cor, né? Escute, Israel, Javé é o nosso Deus. Javé é um. Portanto, ame a Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará em seus filhos. Delas falará sentado em casa ou andando pelo caminho, deitado ou de pé. Você também as amarrará na mão como sinal, e elas estarão também como faixa entre seus olhos. Você as escreverá nos batentes de sua casa e nas portas da sua cidade. Essa era a oração inicial na sinagoga, toda vez que eles iam fazer. Então, eles estudavam exatamente o Torá. E Jesus estudou o Torá, né? Jesus, quando era menino, ele estudou o Torá também. Então, veja como era o ensinamento, né? Como era uma responsabilidade. A lei, Jesus, né? Jesus, Deus, no caso, que naquela época Jesus ainda não tinha vindo, mas Deus ali na frente de tudo, para guiar os caminhos. Isso. Então, era uma coisa muito séria. Né? Então, nós vimos. Então, a gente viu o Pentateuco, não foi? Nós vimos os livros históricos, né? E vimos os livros sapienciais e os livros proféticos. Então, eu falei mais, como eu disse a vocês, sobre o Pentateuco, falei sobre cada livro, sobre o Êxodo, né? Sobre o Gênesis, o que é que eles diziam, era a respeito do que eles falavam, né? Então, foi isso aí que a gente viu. Agora, hoje, né? Nós vamos dar uma olhadinha no livro do Novo Testamento ou Nova Aliança. A gente viu que no Antigo Testamento, Deus, ele chamou o seu povo, né? Ele fez uma aliança, né? Ele fez uma aliança com o seu povo, ele libertou o seu povo da escravidão do Egito, né? Com Moisés na frente, né? Colocou Moisés, ele levou o povo para a terra de Canaã, né? Ele deu uma lei, né? Que a gente viu que a lei, os 10 mandamentos, né? Que foram dados. A lei, né? Uma lei, né? Para o seu povo, deu amor e deu liberdade, né? Mas nem sempre a resposta do povo a Deus é aquela que ele espera, né? Então, nem sempre a resposta do povo a Deus é aquela que se espera dele, né? Que Deus espera. Então, o povo, sabendo de tudo, das leis, tudo como poderia ser feito, mas mesmo assim, né? O povo se afasta de Deus. E Deus preocupado, né? Manda os profetas. A gente viu que Deus mandou os profetas. Então, como Deus ia se revelando às pessoas, né? Ele ia se revelando aos poucos. Então, o que é que acontece? Ele mandou os profetas. E os profetas vieram. E fizeram as denúncias, denunciaram, né? Tudo que acontecia, as coisas erradas. E dizia como deveria ser seguido, né? Então, Deus pensou em mandar o seu filho. E começou, então, as pessoas, né? Deus começou a se revelar mais e mostrou que o seu filho viria. Né? Então, nas escrituras do Antigo Testamento, né?
Depois, com o tempo, as pessoas começaram a verificar que o Antigo Testamento, ele anunciava Jesus Cristo, anunciava o Messias, que ia de vir, né? Então, Jesus era o novo profeta. Jesus veio, né, como novo profeta. E ele vem e chega aqui, né, com todo o seu amor, com toda a sua humildade, né, e começa a dizer todas as coisas. Nada ficou sem ser dito. Tudo foi dito através de Jesus. Mas as pessoas não acreditaram. Algumas, né? A maioria, né? Então, o que fizeram? Crucificaram Jesus. Colocaram Jesus para uma morte de cruz, né? E aí, Jesus ressuscita, né? E os discípulos que o seguiram, né? Como a gente viu durante toda a Semana Santa, a gente viu tudo o que aconteceu. Então, os discípulos que o seguiram começaram a entender melhor tudo que Jesus tinha dito, tudo que ele tinha falado, né? E aí começaram a pregar sem medo, sem medo. Pedro saiu, foi pregar, todos, né? Eles começaram a pregar sem medo, falar de Jesus. E com o tempo, né, foram crescendo as comunidades, tudo. E aí foi quando surgiu o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele fala de Jesus até mais ou menos 70 anos depois de Cristo. 100 anos, mais ou menos. Foi quando a nossa Bíblia, que ela hoje está assim, né? Ela passou mais ou menos uns 100 anos para ficar desse jeito que ela é hoje. Né? Então, foi isso que aconteceu. Então, veja só. Jesus veio, falou tudo. E as pessoas não acreditaram, né? Muitos não acreditaram, mas os que acreditaram levaram. Então, veja só. Hoje, a gente vê Jesus em todos os lugares. Muita gente fala de Jesus, mas muita gente não entende Jesus. Né? Muita gente fala dele, não sei o que, pensa em Deus como, em Jesus como poderoso, maravilhoso, né? Mas precisamos entender bem o que é que Jesus quer, o que é que ele quer da gente, o que é que ele diz. Por que que ele foi morto? Que as pessoas não entenderam. Depois, as comunidades sofreram muito. Por quê? Porque as pessoas não entendiam. Porque a comunidade queria viver os ensinamentos de Jesus. O que ele falou. Né? Então, nós hoje também queremos seguir Jesus. Né? Queremos seguir ele. E hoje a gente é mais fácil, hoje a gente tem uma Bíblia para ver. Naquela época eles não tinham, né? As coisas eram difíceis, começaram a ser escritas cartas, tudo. Então, a gente vai ver aqui, né, no Novo Testamento, como está dividido. Ó, eu estou aqui com a Bíblia Pastoral, certo? É a que eu estou olhando. Então, no Novo Testamento, né, o Novo Testamento ele ficou dividido assim. Primeiro vem os 4 evangelhos. Vem os 4 evangelhos. E aí, todos os evangelhos falam de Jesus Cristo. Né? Todos eles vão falar de Jesus. Quem foi Jesus? O que é que ele queria, o que é que ele disse, né? Todas as coisas. Aí, depois dos evangelhos, né, foi Lucas. O primeiro evangelho que foi escrito na época foi o evangelho de Marcos. Se você ver aqui na Bíblia, né, quando a gente vai olhar aqui a Bíblia, no segmento aqui, primeiro o evangelho que a gente vê é o de Mateus. Aí a gente pensa que o primeiro evangelho foi Mateus, mas não foi. Né? O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. Né? Ele queria que as pessoas entendessem quem era Jesus, porque era muito difícil.
vinha várias pessoas, cada um escrevia de um jeito, dizia uma coisa, dizia outra. E eles queriam que as pessoas realmente entendessem quem era Jesus. Que não era, às vezes, daquela maneira como se estava interpretando. Porque, às vezes, também a gente lê a Bíblia e interpreta errado. Né? Então, a gente tem que ver direitinho como é. Então, Marcos, ele escreveu o primeiro evangelho, né? Para saber quem era Jesus Cristo, né? E depois, aí, se você ver na Bíblia, a gente vai ter aqui o evangelho de Marcos, ou a gente vai ter o evangelho de Mateus, de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Então, aí você vai ver depois que chama, 3 evangelhos chama com o nome de sinóticos. Sinóticos quer dizer porque tem semelhanças um com o outro, eles são semelhantes. Eles contam a mesma história, às vezes de uma maneira diferente, uma linguagem, né? Mas eles têm semelhanças, né? Naquilo que está dizendo. E tem o Evangelho de João, que não é um Evangelho sinótico, né? Então, os 3 primeiros são Mateus, Marcos e Lucas, são Evangelhos sinóticos. Então, Lucas foi o último Evangelho. Não, foi João. Lucas escreveu o Evangelho e aí, depois, em complemento aos Evangelhos de Lucas, ele escreveu o Atos dos Apóstolos. Porque o Atos dos Apóstolos, ele conta o que aconteceu após a morte de Jesus. Como foi a comunidade, né? O que aconteceu após a morte de Jesus. Pronto. Então, depois a gente vai ter, dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ter as cartas de Paulo, né? As epístolas. Tem as epístolas de Paulo, tem as cartas de Pedro, né? Tem as cartas de Tiago, a carta aos Hebreus, né? Então, são várias cartas. Então, Paulo escreveu algumas cartas que ele mandava para as comunidades. Por quê? Porque ele ia, né, evangelizando, falando sobre Jesus Cristo, e à medida que ele chegava em uma comunidade, ele falava, né, explicava tudo, e aí ia para outra comunidade, ia embora. Mas depois ele queria saber, meu Deus, como será que está aquela comunidade? Né? Eu queria as notícias delas. Como será que eles viram a mensagem de Jesus que foi deixada, né? Então, ele sempre procurava ver alguma coisa quando ele podia, né? Porque era distante naquela época, era muito difícil a comunicação, né? Eles andavam, era viagem de navio, as viagens eram longas, né? Então era muito difícil a comunicação. Mas eles sempre faziam alguma coisa, procuravam ver, né? Eles escreviam em pergaminhos, né? Couro de bode, essas coisas todas, porque depois, com o tempo, foi que começou a criar o papel, né? E então era difícil para eles, né? Mas eles escreviam e aqueles guardavam aquilo como um tesouro, né? Como um tesouro. Então, a gente vai ver... Desculpa, que eu vou beber água. Então, a gente vê as epístolas. Paulo escreveu aos Romanos, né? Aos Romanos, escreveu aos Coríntios, escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, né? Teve uma epístola de Timóteo, 2 epístolas de Timóteo, uma epístola a Tito, outra epístola a Filemão, uma epístola de Tiago, né? 2 epístolas de Pedro, uma de João, 3 de João, né? E uma de Judas. E depois, João, né, que escreveu o Evangelho de João, depois João escreveu o Apocalipse. Né? E aí termina a nova aliança, ou
Novo Testamento, que chama, né? Pronto. Então, tá aqui na Bíblia, vocês podem ver. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia, certo? Olhassem parte por parte, que é tão importante. Né? Então, aqui, começando do Evangelho de Mateus, depois você vai ver o Evangelho de Marcos, aí você vai passando, né? Aí vai ver Lucas, como eu falei. Agora, é bom olhar o que compete, né? Então, hoje, eu vou deixar vocês somente nessa partezinha. Para a semana, aí eu vou falar um pouco sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, certo? Hoje foi só para a gente saber assim, mais ou menos a divisão. Agradeço demais por vocês terem me ouvido. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, certo? Às vezes, depois eu vou ver o vídeo, assim, às vezes eu, sei lá, falo alguma coisa assim, meu Deus, será que o menino entendeu direito o que eu disse? Eu não tenho feedback de vocês, né? Então, não sei. Mas é muito importante a gente entender a Bíblia, entender as comunidades, saber como era, como foram, né? Como era naquela época, o que é que eles queriam dizer, como nós estamos hoje, né? A gente sempre, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o que é que está sendo dito, qual foi o contexto da época e qual é o nosso contexto hoje. O que é que aquela palavra diz para a gente hoje, né? Então, é assim que a gente deve ver. Deve ler a Bíblia com muito amor, com muito carinho, ter muito carinho pela Bíblia, né? Bom, hoje foi só esse pedacinho, tá bom? Então, até o próximo sábado, se Deus quiser. Que Jesus abençoe cada um de vocês, né? E que vocês tenham interesse pela Bíblia. Não, olha, tem muitos livros, né? Tem muitos livros, muitas coisas para se ler, mas a Bíblia é a mais importante. Vocês, quando crescerem, vocês vão entender, vão compreender. Então, agora de pequeno, procure ter amor pela Bíblia. Ó, beijo. Deus abençoe vocês. E os pais também. Fiquei muito feliz de ver que alguns pais fizeram a Semana Santa, né? Fizeram toda aquela vigília da Semana Santa, todos os dias. Eu fiquei tão contente, eu digo, meu Deus, muito obrigada. Como eu disse, assim, pelo menos um salva a família. E é assim. Então, se alguém se interessa, nossa, que maravilha não faz na família, né? Um abraço. Deus abençoe a todos.